Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso MP Piauí 2018. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre o BR Office Writer, mas agora sobre o uso de tabelas. Bem, pessoal, aqui enquanto eu vou abrindo o BR Office Writer, um ponto importante. Nós podemos, dentro do BR Office Writer, inserir tabelas comuns com linhas e colunas, como eu vou demonstrar, mas nós também podemos, se assim a prova sugerir, inserir dentro do BR Office Writer planilhas do BR Office Calc. E como isso é feito? Bem, nós vamos fazer isso através dos menus, onde nós temos botões para inserir tabela e temos comandos nos menus que nos permitem inserir tabela e também inserir planilhas. A grande diferença não é que nas tabelas eu não posso usar fórmulas e funções e nas planilhas eu posso, não é isso. A diferença é que se eu inserir uma planilha dentro do BR Office Writer, eu posso colocar uma quantidade muito maior de funções pré-definidas. Mas se a prova sugerir numa tabela comum, sem ser uma planilha, eu também posso usar fórmulas e funções, a resposta é sim, podemos. Então vamos fazer isso passo a passo. Está aqui o meu BR Office Writer, nós já vamos observar na barra de ferramentas padrão que existe aqui o botão chamado tabela. Quando o usuário clica nesse botão tabela, ele pode clicar direto no botão que aparece uma caixa de diálogo, onde eu posso escolher a quantidade de colunas e linhas da minha tabela. Exemplo, eu vou escolher aqui 5 colunas e 4 linhas e vou confirmar. Aí ele inseriu uma tabela ali com 5 colunas e 4 linhas. Perfeito. Mas eu também posso inserir essa tabela através desse mesmo botão tabela, clicando na setinha que aparece junto a esse botão tabela. Quando eu clico nessa setinha, aparece um painel, e aí pelo próprio painel, com o uso do mouse, eu escolho a quantidade de linhas e colunas e acabo confirmando, clicando. Pronto, aí ele inseriu aquela tabela com aquela quantidade de linhas e colunas desejadas, né? Bem, vamos fazer uma outra operação para inserir tabela. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais o tamanho da fonte para a gente ver melhor. Outra forma de inserir tabela é o usuário clicar no próprio menu Inserir, que lá nós temos a opção Tabela, com a tecla de atalho Ctrl mais F12, se a prova perguntar a tecla de atalho para inserir tabela, ou ainda no próprio menu Tabela, porque no BR Office Writer nós temos um menu chamado Tabela, tem uma opção Inserir, que também tem a mesma opção Tabela lá do menu Inserir, que aparece com a mesma tecla de atalho Ctrl F12, e aí quando o usuário clica, aparece uma tabela, aparece uma caixa de diálogo onde eu escolho, como antes, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas e confirmo, certo? Bem, agora que a gente já fez isso, vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar as células da tabela e vou aumentar aqui o tamanho da fonte para 20, porque aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou inserir aqui alguns valores nas células dessa tabela, 10, 4 e 5. Vamos imaginar uma prova perguntando, é possível inserir fórmulas e funções dentro das tabelas aqui do BR Office Writer, já que o BR Office Writer é um editor de textos e não é uma planilha de cálculos? A resposta é sim, nós podemos aqui mesmo dentro da própria tabela inserir fórmulas e funções. Para isso, o usuário escolhe a célula onde ele deseja inserir a fórmula, eu vou colocar aqui embaixo dos valores 10, 4 e 5, clica no menu tabela, escolhe uma opção chamada fórmula ou pressiona a tecla de atalho F2. E aí quando eu clico aqui, aparece uma barra de fórmulas, onde eu posso clicar nesse Fzinho com X, que é para escolher o tipo de função que eu desejo aplicar nessa fórmula. Eu vou escolher a função soma, que quando eu escolho ele bota o nome da função em inglês, que é sum. Eu seleciono as células que eu desejo somar, 10, 4 e 5, e confirmo aqui na opção aplicar. E agora ele mostrou 19, que é o resultado da soma de 10, 4 e 5. Quer dizer, acabei de colocar uma fórmula com uma função que calcula a soma dos valores que estão nesta tabela, provando que sim, nós podemos colocar fórmulas e funções dentro de tabelas do BR Office Writer, isso é permitido também, ok? Bem, eu vou desfazer um pouquinho aqui as operações que a gente fez, porque agora eu quero experimentar também inserir uma planilha lá do BR Office Calc aqui dentro. Para inserir planilhas, o caminho é clicar no menu Inserir, na opção Objeto, e escolher a opção Objeto OLE, que significa Objeto Vinculado ou Incorporado. Quando eu clico nessa opção chamada Objeto OLE, aparece uma caixa de diálogo e uma das opções que eu tenho é Planilha do BR Office. E aí eu posso criar do novo ou criar a partir de um arquivo que já existe. Se eu escolher criar novo e confirmar, ele acaba de inserir, observa, vamos aguardar um pouquinho, uma planilha do BR Office Calc aqui dentro do documento do BR Office Writer. E aí eu também posso usar fórmulas e funções. Vamos botar ali o valor 3, 4 e 5. E agora vamos digitar uma fórmula, igual soma, abre parênteses, A1, dois pontos A3, que é para somar da célula A1 até A3,
somar então o 3, o 4 e o 5, eu dou Enter, apareceu ali o 12 como resultado. Se eu não quero mais editar essa planilha, mas quero consolidar os valores dentro do documento do BR Office Writer, basta clicar numa área fora, que pronto, já fica consolidado esses valores. Então, a qualquer momento, o usuário também pode, como eu demonstrei, inserir planilhas e não só tabelas dentro do BR Office Writer, inclusive usando fórmulas e funções. Certo, pessoal? Bem interessante esse conteúdo, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, não esquecendo de ativar o sininho que tem ali para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!